te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Lucas 3 verso 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3 verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3 verso 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas 4 verso 3. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Lucas 4 verso 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4 verso 8. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, e adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Lucas 4 verso 9. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lucas 4 verso 12. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, e não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4 verso 34. Dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Lucas 4 verso 41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Lucas 4 verso 43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Lucas 5 verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas 5 verso 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Lucas 5 verso 25. E, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. Lucas 5 verso 26. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Lucas 6 verso 4. Como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. Lucas 6 verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6 verso 20. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 7 verso 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas 7 verso 28. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7 verso 29. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Lucas 7 verso 30.
Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Lucas 8 verso 1. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Lucas 8 verso 10. E ele disse: E a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Lucas 8 verso 11. Esta é, pois, a parábola, e a semente é a palavra de Deus. Lucas 8 verso 21. Mas, respondendo ele, disse-lhes: E minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.